Olá, está começando mais um Painel Brasil e hoje eu recebo Carlos Valim, ele é auditor de segurança. E nós vamos tratar sobre ISO. A gente já tem conhecimento da ISO 9000, da ISO 14000, e nós vamos falar especificamente de uma nova ISO, que nasceu em 2006, que é a ISO 27001. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Bom, Carlos, então comente com os nossos internautas o que é essa ISO 27000. A ISO 27000, ela aparece no mercado num dos momentos mais difíceis da atualidade, ou seja, hoje o mundo, em função de grandes dificuldades que ele tem passado, através de escândalos como a Enron, a Worldcom, enfim, com o Banco de Barry, o mundo teve que se organizar e criar algumas normas para que se pudesse proteger contra essas pessoas que trabalham no mundo do crime, nessas organizações, em que prejudicam demais as pessoas e, enfim, utilizam do conhecimento, de poder aproveitar das informações, aproveitar das oportunidades para tirar benefício. Então, o mundo teve que se organizar e produzir um documento, uma norma, que é a 27001, para que a gente pudesse nos proteger dessas pessoas. Bom, e como é que ela funciona? Porque eu queria entender um pouco mais, porque realmente é um negócio, como que você vai fazer essa segurança numa rede, numa empresa, nos bancos, por exemplo? Como é que isso funciona? É interessante da norma 27000, ela teve uma concepção assim macro do processo. Quando nós tivemos o problema do Banco de Barry, da Enron e outros, muitos que nós podemos ver aí no mercado, na própria internet, nós verificamos que várias instituições do governo promoveram normas, regras, leis, como a Sarbanes-Oxley, como a Basileia, que vêm cobrir deficiências que tinham no mercado, deficiências de transações financeiras, enfim. O mercado se preocupou com especificidades. Porém, ao longo desses anos, nós continuamos percebendo que esses processos, apesar de estarem muito bem afinados com o negócio, ele tinha dificuldades em defender todo o processo de segurança, porque ele era bastante específico no que se tratava, como, por exemplo, a Basileia ou a Sarbanes-Oxley, era uma ação que tomava conta só da transação financeira e nada mais. Mas o mundo da segurança, ele não se prende apenas naquele momento da transação, não se prende apenas na negociação que existe ali e o que está em volta dela, mas sim em todo o complexo, em todas as pessoas, em tudo que envolve. Então, a 27000, ela entra prestando atenção desde o momento da entrada da pessoa na empresa, até tudo que ela produz lá dentro, invocando, ela invoca principalmente todas as outras regras, todas as outras leis e normas que fazem parte do negócio. Mas aquela que toma conta de todo o processo é a 27000. Ela, por exemplo, se a pessoa aplicar essas normas, ela fica livre dos hackers, por exemplo, ou não? Olha, isso com boa experiência e com tudo que nós temos visto, você nunca vai ficar livre de ninguém que vive disso, dos hackers. Nós podemos falar em seguida dos engenheiros sociais, dos estelionatários. Nós nunca vamos ficar livres deles e é impossível isso, porque a capacidade de criação deles é muito grande. Mas quando nós temos normas, ou seja, quando nós temos alguns estudos já bastante eficientes em cima disso, nós conseguimos fazer com que as proteções que a gente tenha sejam bastante eficientes e até eficazes para a maioria dos casos. Então, uma das coisas importantes da 27000 é que ela usa um processo chamado PDCA. O PDCA é simplesmente o planejamento, o desenvolvimento, a monitoração e a renovação do processo. Então, quando você implanta 27000 numa organização, o objetivo é que você continue mantendo e atualizando continuamente aquilo, para que conforme vão tendo os avanços desses profissionais do crime, digamos assim, você possa ir se ajustando dentro da norma e ajustando a sua empresa também para estar em condições de defender deles. Certo, aí você fica menos vulnerável, né? A tendência é ficar quase totalmente vulnerável.
Você tocou num assunto interessante, que é também uma terminologia nova, os engenheiros sociais. Eu queria que você comentasse conosco. Engenharia social é uma coisa interessante, inclusive recentemente nós estivemos no CREA e foi dito para eles se eles sabiam que era engenharia social, né? E alguns falaram, pô, até que enfim a engenharia está se preocupando com o lado social, né? Mas infelizmente não é uma verdade. Na realidade, a engenharia social é estelionatário, que agora é promovido a engenheiro, ou seja, há pouco tempo atrás, o estelionatário era aquela pessoa que fazia algumas coisas erradas, muitas vezes de uma forma incipiente, muitas vezes de uma forma bem infantil, tá? Mas como a tecnologia hoje, né, forense, a capacidade tecnológica está aumentando, eles também estão se profissionalizando vertiginosamente, ao ponto de ter o status de um engenheiro. Engenheiro do mal, mas é um engenheiro, ou seja, o nível deles é muito grande. Eles estudam, vão às universidades, fazem curso, eles têm fóruns especiais, e ali eles têm uma capacidade, uma rede internacional do crime muito grande. Que coisa, né? E ainda com um nome tão bonito, engenheiro social, a gente já imagina uma coisa bem positiva. Até você, antes da entrevista, você comentou que tem um filme que mostra muito claramente esse lance do engenheiro social. Isso hoje é realmente fantástico, vale a pena todos verem esse filme. É o filme Prenda-me se for capaz, vale a pena fazer a divulgação desse filme. Ele conta a história de Frank William Abagnale. Frank William Abagnale talvez tenha sido o maior engenheiro social que nós temos conhecimento hoje no mundo. E ele é um dos personagens principais da CIA. Ele foi, durante mais de 20 anos, perseguido pela CIA, e quando ele foi quando conseguiram capturá-lo, né, digamos assim, quando conseguiram prendê-lo, ele virou hoje uma figura de referência da CIA para poder desvendar alguns crimes que, infelizmente, somente com a dele poderia ter capacidade de conseguir achar os caminhos para a solução. Eu queria também que você colocasse, assim, de uma forma bem doméstica, como é que funciona essa história da segurança. Você deu um exemplo interessante, dentro de uma casa, como é que as pessoas, de repente, podem criar toda uma rede sobre você, e você colocasse isso para os nossos internautas, para eles entenderem mais, assim, no miúdo, por exemplo, no dia a dia. É interessante e muito bem observado. Na realidade, nós podemos lançar a mão de vários outros filmes aí também que contam isso, e vocês já devem ter assistido. Mas se vocês virem, essa é uma verdade em que até já participei algumas vezes, eu trabalhei em alguns órgãos do governo. Hoje não, há muito tempo já é uma prática vasculhar o lixo, tanto residencial quanto o comercial, industrial. Na verdade, quando eles atentam para algum objetivo, por exemplo, o objetivo é você ou sua empresa, eles fatalmente vão começar na sua casa. E você vai ver que antes do lixeiro passar, impressionantemente, o lixo já foi. Algum lixeiro profissional já passou lá. E ali eles descobrem o que você come, o que você gasta, eles vão tentar achar teus contra-cheques, as tuas cartas, os teus bilhetes, e aí eles vão começando a montar a sua vida. E depois começam a recolher os lixos daqui da organização também. E começa a criar toda aquela rede de informações. Com aquelas informações que eles têm, eles sabem que as pessoas têm dificuldades, se as pessoas têm algum problema, e em cima disso eles começam a descobrir